Agora, olha só que livro bonito que eu tenho aqui na minha mão. A história da Congregação do Santíssimo Redentor. Pois é, essa congregação que está comemorando 287 anos, toda a história dela, como começou, inclusive é um livro também que fez muita pesquisa para poder mostrar para vocês aí a história da congregação. Aproveite, se você tem aí a curiosidade, quer conhecer um pouco mais a respeito não só dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, mas também como que ele fundou e por que, o motivo pelo qual ele fundou também essa congregação, é só adquirir esse livro aí na editora Santuário. 0800 16 0004 é o telefone para você ter em casa esse livro que fala sobre a história da Congregação do Santíssimo Redentor. História essa que nós vamos conversar um pouquinho agora no Bem-vindo Romero. Para isso, estou recebendo o Padre Inácio aqui junto conosco. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Que bom ter a presença do senhor aqui conosco. Bom dia. E esse livro que você mostrou saiu do forno agora. Saiu, tava fresquinho, né, do forno agora. Fresquinho. Bianca do céu, sabe o que eu estava pensando? A embalagem ainda tá boa, a lataria tá boa, mas eu tô velhinho da Silva. Por quê? 287 anos, pense, menina! Mas, padre, o senhor já pensou que nesses 287 anos, quantas vidas foram mudadas, quantas coisas aconteceram por conta realmente da Congregação dos Missionários Redentoristas? Porque, na verdade, não é 287 de uma entidade, é 287 anos de quem faz essa instituição, que são os missionários redentoristas, padres, irmãos, leigos, missionários que estão aí espalhados em 82 países do mundo. Agora, padre, para dar um gostinho aí de como é esse livro, para quem quiser saber também mais, vamos contar um pouquinho como é que começou essa história de amor de Santo Afonso Maria de Ligório com essa congregação, porque começa com uma história de amor, não é? E é uma aventura marcada pela fé, uma aventura marcada pela esperança e uma aventura marcada, sim, por um destemor muito grande. Você imagina o seguinte, um jovem de uma família da nobreza, que tinha uma posição social muito favorecida, estava inclusive de casamento marcado, e a história conta que era uma moça muito prendada que já estava prometida a Santo Afonso, porque naquela época eram aqueles casamentos arranjados, né? Arranjados, né? De repente, por um chamado de Deus, ele larga tudo e inicia uma aventura, por isso que eu falei, né? Uma aventura na história que vai marcar não só a história da Itália, mas a história da igreja e de todos nós. Aliás, Santo Afonso, como o senhor bem disse, marcou realmente a história da igreja. Ele, além de ser um doutor da igreja, né, ter sido um doutor da igreja, também foi um divisor de águas para a igreja, com todo esse testemunho, com toda essa maneira dele de pensar e de agir a partir da congregação, né, padre? Fisicamente, ele era um homem de uma estatura pequena. Santo Afonso não era favorecido em altura, mas ele é considerado uma das maiores inteligências do seu tempo, tanto, Bianca, que com 16 anos ele já era formado em direito civil e direito canônico. Precisou de uma licença especial para começar a advogar, porque com essa idade ele não podia. Afonso, que tinha a capacidade de falar tanto com as pessoas simples, como também com os grandes pensadores. Ele trocava correspondência com os grandes filósofos do seu tempo. Então, realmente, assim, um homem que foi o divisor da história. E aí, esse livro que você mostrou agora, recém-saído, ele foi escrito primeiro em italiano, necessitou toda uma pesquisa, toda uma busca para ser autêntico, foi traduzido para o português, aí mostra bem o padre Francisco Chiovaro, que escreveu esse livro, foi traduzido pelo português para o português, e é mais um subsídio que a gente dá para conhecer, sobretudo, os primeiros anos da história da congregação. Padre, o senhor falou a respeito de uma aventura, né, que Santo Afonso teve com relação a criar essa congregação. Mas uma aventura que contava muito com ajudar o outro, chegar até o outro, chegar aos mais necessitados, aqueles que são marginalizados e que ainda acontece nos dias de hoje isso. Então, Santo Afonso também não só pensou naquele tempo, mas pensou também à frente do seu tempo, também pensando nas próximas gerações que viriam e que, claro, precisariam também desse amparo, desse socorro dos missionários redentoristas. Tanto assim
assim que o capítulo geral da congregação, que é uma grande assembleia que reúne representação da congregação de todo mundo, o último capítulo geral ele foi realizado em 2016. E é muito simbólico o lugar onde foi escolhido. Foi em Pattaya, na Tailândia, do outro lado do mundo para nós aqui, uma realidade que a gente não conhece muito. E o capítulo geral, ele escolheu para esses próximos 6 anos, ou seja, de 2016 até 2022, um lema para sintetizar toda a vida e toda a ação do Redentorista, assim, testemunhas do Redentor, solidários para a missão em um mundo ferido. São os feridos da sociedade, e aí a gente fala não ferido apenas no corpo, mas sobretudo aqueles que são feridos na alma, que é muito mais gente, não é verdade? São os grandes sujeitos, os grandes parceiros da evangelização redentorista. Aliás, Santo Afonso começou esse projeto dele notando, inclusive, que era necessário ensinar Deus para as pessoas, não é, padre? Porque ele encontrou uma realidade muito parecida com a de hoje, que era assim, uma realidade social muito desigual. Haviam aqueles poucos que tinham muito e haviam os muitos que tinham pouco. Uma vez, Santo Afonso trabalhava muito mesmo, sabe? E ele entrou num processo de cansaço, um processo de estafa. Por recomendação médica, ele teve que sair de Nápoles, que na época era uma das maiores cidades do mundo, tinha cerca de 250 mil habitantes, e ele precisou ir para as montanhas, onde tem um clima mais favorável, onde tem uma temperatura mais favorável, para poder descansar. Só que ali tem aquele ditado que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Naquele ambiente que era para ser de descanso, Santo Afonso percebeu a realidade social, humana, religiosa de abandono, e foi aí que aquele ideal que já estava cozinhando dentro dele aflorou, dele criar um instituto religioso especialmente voltado para a evangelização dos mais abandonados. E a gente nota, por exemplo, como o padre Inácio está dizendo, que os tempos são outros, mas a realidade ainda continua sendo a mesma. Então, é necessário a gente falar sobre essa aventura de Santo Afonso e sobre evangelizar essas pessoas, sobre chegar até essas pessoas. Porque evangelizar, a gente fala muito a respeito de apenas ensinar a Deus, mas evangelizar é muito mais amplo do que apenas ensinar a rezar, não é, padre? E a evangelização, ela começa primeiramente, Bianca, com a convivência. Eu não posso chegar para você já querendo falar com você. Eu preciso primeiro conviver com você, eu preciso entender a sua realidade, eu preciso aproximar-me de você. Por isso que, por exemplo, aqui em Aparecida, que é o grande centro de evangelização dos redentoristas do mundo, o nosso lema é acolher, acolher bem, porque se eu não me aproximar da pessoa, eu posso falar até bonito, mas essa fala talvez não vai estar sendo condizente com a realidade que ela vive. E é muito interessante realmente pensar nisso, né? Que quando os missionários redentoristas chegaram aqui no Brasil, também encontraram essa mesma situação que Santo Afonso encontrou quando fundou a congregação. E a gente nota que é necessário realmente falar cada vez mais, colocar cada vez mais Deus na vida das pessoas, porque eram ovelhas sem pastor. E Santo Afonso notou isso e a partir daí criou-se a congregação dos missionários redentoristas. E apresentar a igreja como um caminho de salvação, apresentar a igreja como um caminho de libertação. Você citou outubro, nós estamos celebrando o nosso jubileu. Veja bem, Bianca, quando os redentoristas aqui chegaram no Brasil, a igreja estava completamente destroçada e o povo estava completamente abandonado. Tanto assim que o padre Gebardo, que foi o primeiro dos redentoristas que para cá vieram, ele falou assim, ó, nós precisamos de 100 anos de catequese,
Somente depois disso é que a gente vai poder cobrar alguma coisa desse povo. Veja a perspicácia, veja a sabedoria desse homem, né? E é realmente essa sementinha que vai sendo plantada no coração das pessoas que vai mudando a vida delas. Assim como Santo Afonso plantou essa semente há 287 anos. A semente, inclusive, do Jesus misericordioso, né? Porque ele sempre falou isso, que Deus é esse Pai que acolhe com misericórdia, né? A misericórdia é o suprassumo, é a síntese mais perfeita do Evangelho, é a síntese mais perfeita das Sagradas Escrituras. E a misericórdia que, por exemplo, aqui em Aparecida, eu gosto de dar esse exemplo, em tantos lugares, nas Santas Missões, por exemplo, nesses dias está acontecendo as Santas Missões em Córrego Fundo, Minas Gerais, e São Miguel Arcanjo. Sabe, Bianca, um dos lugares onde que se sente realmente essa misericórdia, que não aparece no confessionário. Ali é que o redentorista pode ser, de fato, a expressão desse Jesus Cristo Redentor, desse Jesus Cristo misericordioso. Aliás, o senhor falou a respeito disso, Santo Afonso também, né, considerado o patrono dos moralistas e dos confessores também, né? Ele, na época, ele chegou até a ser acusado de relaxado, sabia disso? Porque nós, no tempo de Santo Afonso, e aqui, veja, é interessante esse paralelo, porque hoje nós estamos vivendo também numa realidade de muito rigorismo, de muito fanatismo. Santo Afonso chegou a ser considerado relaxado na sua moral, mas ele não, ele tinha a moral que nós chamamos de benignidade, ou seja, da bondade. Ou seja, a pessoa já sofre tanto na vida, a pessoa já carrega um peso tão pesado. Eu, como redentorista, eu, como missionário, não posso colocar um peso a mais nas costas da pessoa. Eu, pelo contrário, eu tenho que ajudar esta pessoa a se libertar. E essa libertação faz parte também, é claro, de todos os missionários redentoristas, no sentido de que a preocupação da congregação, como a gente estava comentando, não é apenas e tão somente ensinar a Deus, ensinar a rezar, mas é uma preocupação com o todo também, não é? É a promoção integral do ser humano, porque nós, cada um de nós, eu, você, nós somos uma harmonia de várias dimensões, não é assim? O físico, o psíquico, o espiritual. Quando a gente fala de redenção, que é o grande lema, por isso nós chamamos redentoristas, né? E a redenção é para todos, né? Para todos e para pessoa integral, entendeu? Cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar do físico, cuidar do psíquico, do coração, porque é essa harmonia, essa integridade que promove a pessoa. O ser humano, ele não é só uma fachada, não é, padre? Tem o interior, tem a questão, como o padre Inácio estava dizendo, o psíquico, o fato de você, às vezes, estar cansado do trabalho, estar cansado em casa. Tudo isso é cuidado pelos missionários redentoristas. E é muito interessante como o fato de Santo Afonso ter pensado nisso há tantos anos e é uma realidade atual. No dia de hoje. No dia de hoje. É a grande missão de todos nós. Você sabe que você tem convivência com a gente desde menininha, né, Bianca? Você conhece bem a nossa congregação. Nós somos padres, somos irmãos. Importante lembrar que o irmão não é um redentorista menor, não. O irmão, ele é um redentorista na integridade. Nós temos os nossos estudantes, nós temos os leigos missionários que são ligados conosco. Ainda nesse último final de semana, nós tivemos um encontro dos leigos redentoristas aqui em Aparecida, todos trabalhando nesse sentido. Por isso eu queria, se a Adriana pudesse, colocar mais uma vez o endereço eletrônico ali do nosso portal, porque nós precisamos de mais gente para seguir nesse caminho, né? Sim, claro, a gente coloca com certeza aí o endereço para que você possa também se sentir chamado aí também a ser um vocacionado. E lembre-se que ser chamado a ser um missionário redentorista é também fazer pelo povo e para o povo, pelas pessoas simples. a12.com/vocacional. É uma sensação muito gratificante que a gente tem, Bianca. Eu tenho, eu sou redentorista, eu entrei no seminário, eu tenho uma caminhada com a congregação redentorista de 51 anos. A maior parte da minha vida eu passei com os redentoristas, não com a minha família de sangue, né? Mas é uma sensação assim muito gostosa que a gente tem de olhar para trás, de olhar por cima do ombro
ombro e perceber que as novas gerações estão chegando aí. Ou seja, assim como o Padre Vítor Coelho, assim como os grandes missionários em outros países fizeram a parte deles, cumpriram a missão deles, nós hoje que estamos aqui com as nossas limitações procuramos cumprir também. É uma sensação muito gostosa de olhar para trás, olhar por cima dos ombros e saber que estão chegando outras gerações aí até para cuidar de mim quando eu ficar bem, quando eu ficar bem velhinho, né? O senhor está falando que o senhor já está velhinho aí, 287 anos, começou falando isso na entrevista. Mas a congregação redentorista é muito nova, você imagina? Sim, nova, realmente. Outras foram fundadas, tem congregação com mais de 800 anos. O que são 287 diante de 800, Sem dúvida. de 1000 anos? Mas olha, Bianca, todos nós podemos ter um orgulho de vez em quando, um orgulho santo, né? É um dos grandes orgulhos que eu tenho de ser redentorista, por isso que eu não me canso de chamar que venha mais gente, de vestir essa batina, né? E de poder estar no meio do povo. Hoje, nos meios de comunicação, mas já trabalhei nas missões em outros lugares, continuando essa história tão feliz, esta aventura de amor na história.